Hoje, o nosso estudo será sobre frações. Frações. Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade, que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Os termos de uma fração são: nós temos um exemplo de fração, onde o 2 representa o numerador e o 5 nós chamamos de denominador. O denominador é o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade, enquanto o numerador é o número de partes que usaremos na quantidade que foi dividida. E a leitura dessa fração, 2/5. Então, resumindo, fração significa divisão em partes iguais. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate com 8 pedaços. Observe que a barra é dividida em 8 partes iguais. Imagine agora que foi retirada apenas uma parte dessa barra. Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8. Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador, o número 1, que representa o pedaço que foi retirado, e denominador, o número 8, que representa a quantidade de partes em que a barra foi dividida. Regras para a leitura das frações. O denominador de uma fração deve ser diferente de zero, e é ele que dá nome à fração. Portanto, repetimos o numerador e mudamos a forma de pronunciar o denominador. Quando o denominador está entre os números 2 e 9, lemos da seguinte forma: denominador 2, eu leio meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e 9, nono. Já as frações decimais, ou seja, com denominador 10, 100, 1000, utilizamos a nomenclatura. Denominador 10, décimos, 100, centésimos, 1000, milésimos e assim por diante. Para os demais números, ou seja, o que estão após o 9 e não são decimais, utilizamos a palavra avos após o denominador. Veja a seguir exemplos de frações. Escreva como devem ser lidas e faça a representação geométrica de cada uma. A primeira fração, eu leio 1/2. Nós vamos dividir o todo em duas partes e colorir uma, retirar uma. 2 terços. 3 partes, retiramos 2. 3 quartos. 4 partes, retiramos 3. 7 oitavos. 8 partes, retiramos 7. 8 quinzeavos. 15 partes, retiramos 8. 7 21avos. 21 partes, retiramos 7. 9 décimos. 10 partes, retiramos 9. 13 centésimos. 13 100 partes, retiramos 13.
Tipos de frações. As frações se classificam em própria, imprópria, aparente e mista. Fração própria são frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Então, se eu tenho uma barra de chocolate, divido ela em 3 pedaços e comi 2, eu comi menos que uma barra. É um número menor que 1. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, representa um número inteiro maior que 1. Então, se eu partir a barra em 3 partes e comer 8, quer dizer que eu comi mais de uma barra de chocolate. Aí nós temos fração imprópria. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, representa um número inteiro, escrito na forma de fração. Se eu partir a barra de chocolate em 3 pedaços e comi 9, quer dizer, eu comi 3 barras inteiras. Então, a fração aparente era um tipo especial de fração imprópria. Por quê? O numerador é maior que o denominador, mas sempre vai representar um número inteiro. Fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Fração mista. O número misto ou fração mista é representado pela parte inteira, seguida de uma fração própria. Essa representação facilita o reconhecimento do que é inteiro e do que é fracionário no número. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos uma figura totalmente colorida, representando um inteiro. E a segunda parte, que foi dividida em 5 partes e 3 foram coloridas. Então, nós temos o número misto, 1 inteiro e 3 quintos. A segunda, 2 barras foram totalmente coloridas. E a terceira, dividida em 9 partes e 4 coloridos. Então, aqui nós temos a representação da fração mista, 2 inteiros e 4 nonos. Como transformar uma fração imprópria em um número misto? Para realizar a representação de uma fração imprópria como um número misto, é necessário dividir o numerador pelo denominador, para saber quantas partes inteiras existem. O quociente será a parte inteira, e o resto será o novo numerador da fração, e conservamos o denominador. 17 divididos por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 17, 2. O número 5 representa a parte inteira, enquanto o número 2 representa o numerador da fração. E o denominador nós conservamos. Então, 17 terços é igual a 5 inteiros e 2 terços. 25 divididos por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Para 25, 1. Então, aqui o 6, ele representa a parte inteira. E o número 1 representa o numerador da fração. E o denominador, nós conservamos o número 4. Então, 25 quartos é igual a 6 inteiros e 1 quarto. Como transformar um número misto em uma fração imprópria? Agora, fazendo o processo inverso, para transformar um número misto em uma fração imprópria, basta multiplicar o denominador com a parte inteira e somar com o numerador. Conservamos o denominador. Então, eu começo no denominador, vou até a parte inteira e finalizo no numerador. 3 vezes 5 mais 2,
e conservo o denominador 3. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Na letrinha B, começando no denominador, 4 vezes 6 mais 1. 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 25. E conservo o denominador 4. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Exemplo: veja abaixo a quantidade de pizza consumida. A primeira pizza foi dividida em 8 partes e 4 pedaços foram consumidos. A segunda foi dividida em 4 partes e foram consumidas 2. A terceira em 2 partes e foram consumidas apenas uma parte. Ao dividir a pizza em 8, 4 e 2 partes iguais, respectivamente, e comermos a metade dela, estaremos consumindo a mesma quantidade de pizza. Então, 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a meio. As frações são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade. Simplificação de frações. A simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador, para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Isso deve ser feito dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro maior que 1. Simplifique as frações a seguir. Para simplificar, eu vou pensar em um número que divide numerador e denominador ao mesmo tempo. 21 e 15 são divisíveis por 3. 21 divididos por 3, 7. 15 divididos por 3, 5. Então, 21 quinzeavos e 7 quintos são frações equivalentes. Então, a forma simplificada de uma fração, a forma reduzida de uma fração, gera uma fração equivalente a ela. 28 e 12 eu posso simplificar dividindo por 4. 28 divididos por 4, 7. 12 divididos por 4, 3. 40 centésimos, eu posso cortar um zero do numerador com um zero do denominador. Sobrará 4 décimos, que eu ainda posso simplificar. 4 e 10 são divisíveis por 2. 4 divididos por 2, 2. 10 divididos por 2, 5. 2 quintos. Comparação de frações. Comparar frações significa estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade entre elas. E nós temos 3 regras para aprender. Primeiro, se 2 ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. No primeiro exemplo, o denominador é o mesmo, 15. Quem é maior, 21 ou 13? 21. Então, 21 quinzeavos é maior que 13 quinzeavos. 3 oitavos e 5 oitavos. Quem é maior, 3 ou 5? O 5. Então, 3 oitavos é menor que 5 oitavos. 10 dozeavos e 9 dozeavos. Quem é maior? O 10. Então, 10 dozeavos é maior que 9 dozeavos. Se 2 ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem menor denominador. Por quê? Quanto menor o denominador, maior vai ser o tamanho das partes em que o todo será dividido. 13 quinzeavos e 13 décimos. Quem é menor, 15 ou 10? 10.
Então, 13 quinzeavos é menor que 13 décimos. 3 oitavos e 3 onzeavos. Quem é menor? 8 ou 11? O 8. Então, 3 oitavos é maior que 3 onzeavos. 9 dozeavos e 9 sétimos. Quem é menor? O 7. Então, 9 dozeavos é menor que 9 sétimos. Para que possa ser feita a comparação de frações com denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. E aí aplicamos a regrinha que nós já aprendemos anteriormente. Um múltiplo de 5 e 4 ao mesmo tempo. 20. Então, eu vou transformar esses dois denominadores em 20. Ou então eu posso pensar assim. Eu vou multiplicar toda a primeira fração por 4, que é o denominador da segunda, eu quero igualar o denominador. E toda a segunda fração por 5, que é o denominador da primeira. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. Os denominadores são iguais. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Quem é maior, 8 ou 15? O 15. Então, a fração 2 quintos é menor que a fração 3 quartos. 8 e 6. Vamos multiplicar a primeira fração toda por 6, que é o denominador da segunda, e a segunda toda por 8, que é o denominador da primeira. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 6, 48. Igualamos os denominadores, vamos ao numerador. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 8, 40. Quem é maior? 40. Então, 3 oitavos é menor que 5 sextos. 10 meios e 3 oitavos. 8 é múltiplo de 2. Então, eu posso transformar o 2 em 8 multiplicando-o por 4. Eu poderia multiplicar a primeira por 8, a segunda por 2? Pode, também, né? Mas quando o número é múltiplo de outro, eu posso multiplicar apenas uma fração. A segunda não vai se alterar, então eu multiplico por 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 10 vezes 4, 40. 3 vezes 1, 3. Quem é maior? O 40. Então, 10 meios é maior que 3 oitavos. Agora é hora de aplicar os conhecimentos adquiridos na realização das atividades propostas. Qualquer dúvida, pergunte.